Estamos aqui para mais um episódio do podcast da Way Connect. E quero agradecer você que nos acompanha, compartilha nosso conteúdo e está trilhando a sua jornada do autoconhecimento e autodesenvolvimento. A Way Connect é um projeto de alma e estamos sempre recebendo convidados super especiais, profissionais, especialistas para falar sobre esse tema e também pessoas que estão vivenciando esse processo e vão trazer aqui, compartilhar conosco conhecimento, experiências, dicas, ferramentas e muito mais. E hoje estamos recebendo a convidada Ana Laura Matos, que é psicanalista junguiana, terapeuta holística. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada e obrigada pela oportunidade de estar aqui falando, mais uma vez eu repito, sobre um tema que eu gosto muito, que sempre envolve autoconhecimento e espiritualidade. Muito bom. Conta um pouquinho mais pra gente sobre a sua história, seus projetos, a sua área de atuação no autoconhecimento, autodesenvolvimento. Minha história começou, nessa área, eu falo que na área do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, foi desde a infância que eu sempre busquei muito, esse canal de estudos, esse canal de conhecimento. Mas, como a gente veio aqui falar sobre o tarô, de certa forma, minha história com o tarô começou há 18 anos atrás, quando eu fiz o meu primeiro curso, a minha primeira formação em tarô, e foi um divisor de águas na minha vida. E como para mim, me auxiliou muito nesse meu processo de transformação e de autoconhecimento, eu quis aprender o tarô. Então, há 18 anos, eu agrego conhecimento que me ajuda e me auxilia também trazer essa ferramenta maravilhosa para as pessoas. E eu assumi isso de uma certa forma, como uma missão de alma, colocar o tarô no lugar da importância que ele tem, porque é uma ferramenta milenar. E foi muito deturpada ao longo da história. E hoje eu assumi como missão, dentre outras, mas principalmente com o tarô, de trazer a luz que ele revela a todos nós quando nós estamos abertos a receber esse conhecimento e essa cura que traz o tarô. E é uma ferramenta super interessante, né, Ana? Porque ela traz mais clareza para esse processo mesmo do autoconhecimento, da gente conseguir se enxergar com mais profundidade. E é mais uma das ferramentas aí que eu indico para quem está trilhando essa jornada do autoconhecimento, realmente para poder trazer mais essa reflexão, essa clareza para você se encontrar aí no melhor caminho do seu processo. E no caso, Ana, você conecta a ferramenta com algumas outras técnicas também? Como que é? Conecta. O tarô não tem como você aprender o tarô por ele mesmo. O tarô é uma compilação de antropologia, história, filosofia, mitologia. Inclusive, o tarô que eu leio é mitológico. Por quê? Todo essa jornada, todo esse conhecimento, que eu falo que é um conhecimento ancestral, ele está inserido no inconsciente coletivo de todos nós. E a partir daí que foi formado aquilo que se chama arquétipo. Esse arquétipo, o que é? Uma compilação de toda a história da humanidade que está dentro do inconsciente coletivo de uma sociedade, bem como do inconsciente individual de todo ser humano. E através dessa leitura arquetípica, que a gente faz no momento que a gente lê o tarô, para cada um, a gente consegue acessar aquela verdade que está inserida no inconsciente daquele ser. Por isso que a gente traz é daí que vem o processo terapêutico, de trazer à superfície aquilo que está dentro do ser e ele ainda não conseguiu compreender em sua totalidade. E vale falar também um pouco da diferença do arquétipo e arcano, porque, na verdade, as imagens do tarô são imagens arquetípicas, mas as cartas do tarô são chamadas arcanos. Por que arcano? Porque o arcano significa aquilo que está oculto, aquilo que ainda não foi trazido à luz. Então, é aquilo que está dentro, oculto ainda no ser, que ainda não foi trazido à superfície para que ele compreenda de uma forma total aquele momento em que ele está vivendo. É isso que o tarô faz, a compreensão de uma forma mais ampla daquele momento, um raio-x daquele momento que o ser, que o indivíduo está vivendo. E a partir do momento que você tem uma compreensão total, você consegue tomar decisões de forma mais assertivas também. Excelente.
E já introduzindo o nosso tema aqui de hoje, né, que eu estou super curiosa para poder aprender muito com você aqui hoje. Você vai trazer para a gente o ensinamento da jornada do herói pelos arcanos maiores do tarô, né? Exatamente. O tarô ele é composto de 56 arcanos menores e 22 arcanos maiores. Então, os arcanos maiores, eles contam a história da jornada do herói. E quem é esse herói? Eu achei super interessante, assim, porque eu não conhecia ainda pela vertente do tarô. Porque quando fala sobre jornada do herói, o que vem à minha mente é o Joseph Campbell, a jornada do crescimento, dos desafios, das vitórias, das conquistas, essa mitologia. E aí, essa conexão com o tarô, para mim, é novidade. Sim, a jornada do herói, o tarô também aborda. O Campbell, ele era um apaixonado por Carl Jung. Ele era um grande antropólogo, filósofo, estudioso da mente humana também, do autodesenvolvimento humano, né? Então, ele criou um monomito, que também fala sobre a jornada do herói. O tarô, longe de ser diferente, ele integra a história do monomito nele também. Assim como o monomito também é uma história. Há um estudo aí dos arcanos do tarô por trás também. Então, não é excludente, pelo contrário, é integrado. Né? O Campbell ele era um apaixonado por todo esse universo também, assim como eu. Então, ele criou essa jornada também do herói. Mas a jornada que eu vou falar aqui é sobre a jornada do herói através dos 22 arcanos maiores do tarô. Mas eles estão conectados de alguma forma? Claro que estão, porque se ele conta a história da evolução humana, eu também, né, através do tarô, claro que se conecta. São historinhas parecidas, um pouco diferentes e adaptadas, porque o do Campbell são 12 arquétipos, né? E aqui são 22. Interessante. Eu vou sentar aqui no meu lugarzinho de aprendiz, Ana. É um tema realmente novo para mim, que eu quero muito aprender. E vamos lá, mostra pra gente como que isso funciona, o que é, como que acontece, como que faz a leitura, que estou super curiosa aqui. Para começar, a jornada do herói é a jornada, como eu falei, da evolução humana, né? Principalmente do homem na Terra. O herói, quem é o herói? O herói, ele é na mitologia explicado como sempre como um filho de um deus com um humano. E qual que é o significado simbólico disso? Na verdade, o herói, por ser filho de um deus e humano, ele quer nos conectar, né, através do nosso Deus interno, à nossa própria divindade. Então, o herói, na mitologia, ele sempre faz coisas grandiosas, como salvar sempre em prol do outro, né? Sempre coisas grandiosas tentando, de uma certa forma, salvar a humanidade, salvar uma coletividade, salvar, então. É sempre contado de uma forma grandiosa essa história. Mas, na verdade, tudo isso a gente pode entender como uma forma de uma simbologia, de entender o quão grandioso também é a história individual de cada um. A partir do momento que a gente escolheu estar nessa jornada aqui neste planeta, né, e do ponto de vista um pouco mais espiritual, neste planeta, esquecendo, na verdade, a nossa origem cósmica e divina, a gente se torna um herói, porque não é fácil estar nessa jornada. Não é? Então, nós somos o herói de nós mesmos. Nós somos o herói da nossa própria jornada evolutiva, porque isso requer muita coragem. Por isso é tão importante a gente entender cada ponto e cada fase de nossa vida para que a gente possa extrair dela o melhor de nós, principalmente o melhor de nós. E ele seria o ponto de partida, Ana? O ponto de partida começa com a carta do louco, que ele é a carta 0. E algumas pessoas, como eu, entendem também que é a carta 22 do baralho, né? Porque é a mesma carta. Ele é o ponto de partida, é quando a gente chega a este mundo louco, e também o ponto de finalizar a nossa jornada aqui. Aqui é o ponto em que a gente completa, através do arcano 21, o nosso ciclo de aprendizado. Tanto é que a carta 21, a gente vai mostrar que é uma carta que tem no tarô mitológico. Acredito que na maioria ou quase todos os tarôs ele tem uma roda, né, um círculo assim para mostrar que o ser, o herói completou o seu ciclo de jornada na Terra e ele volta para o ponto
de onde ele veio, mas de uma forma muito mais sábia, reconstruída, de uma forma muito mais total. Aí vem o 22 do tarô, que inclusive na numerologia é um número mestre. Bacana. E como que funciona essa dinâmica? A dinâmica da jornada do herói através do tarô, a gente vai contar eu vou contar, né, resumidamente aqui, porque a gente não tem tempo de aprofundar, mas resumidamente aqui eu vou contar de uma forma cronológica. Ou seja, começa no 0 e vai até o 21, terminando no 22, como eu expliquei aqui. Mas é importante pontuar que na nossa jornada individual, essa ordem não é cronológica. Ah, tá. A gente não passa por essa sequência, não. A gente não passa pela sequência cronológica, né? Cada momento da nossa vida, a gente está sobre a égide de um determinado arcano. E é muito importante a gente entender, eu falo, né, que eu gostaria, por isso que eu quero tanto transmitir esse conhecimento, qual arcano mais forte a gente está vibrando em determinado ponto da nossa existência. Por quê? A gente entender o ponto forte daquele arcano faz com que a gente também consiga entender aquele momento das nossas vidas e consiga aproveitar em seu pleno potencial, trabalhando as sombras daquele arcano, bem como potencializando o lado luz daquele arcano. O lado luz é o ponto de facilidade que a gente tem. Então, só um exemplo rápido aqui. Se a gente está no momento 1 da nossa existência, agora, é porque a gente está iniciando algo novo na nossa vida. Ou que a vida está nos convidando a iniciar algo novo. E quando a vida nos convida a esse novo, quer dizer que a gente tem todas as ferramentas naquele momento para que favorecem algo novo para a gente. Se a gente não resiste àquele processo, a gente vai viver aqui de uma forma muito mais plena, muito mais fácil, entendendo aquele momento, se abrindo para esse novo, deixando o que tem que ser deixado para trás, porque é algo novo, é um momento energeticamente em que a gente deve iniciar algo na nossa vida. Então, a gente pode transitar por eles ao longo do processo mesmo. Exatamente, porque a cada arcano vai nos mostrar e vai nos trazer exatamente o que a gente precisa aprender. Muito interessante. Sim. E aí, como que funciona? Vamos começar, então, pelo louco. O louco, ele é o ponto, né, de partida da jornada do herói. E é importante, vou falar uma coisa. Cada cartinha, cada arcano, ele vai trazer várias imagens simbólicas. E é muito interessante fazer o exercício de olhar cada imagem, olhar cada arcano, que a gente sempre vai observar naquela imagem algo novo. E esse algo novo que a gente sempre observa na imagem é exatamente algo ali que a gente está precisando olhar em nós também. Então, o louco... Estou com a carta aqui, que pena. O louco, ele traz várias imagens, né? Como eu trouxe aqui o tarô mitológico, eu vou me basear aqui pelo tarô mitológico, mas mesmo tem outros tarôs, vários tarôs diferentes, que vão trazer imagens diferentes, mas que vão nos conectar com a verdade essencial daquele arcano. O louco, ele acabou de chegar ao mundo. Ele é aquele ser puro, aberto para viver. Então, ele não conhece nada daquele mundo que ele começou a viver. Então, ele vem com uma inocência, com uma impureza, com aquela alegria da criança que quer experienciar, que quer viver, que quer conhecer. Naquele momento, o louco ainda não tem a exata noção e a exata concepção de quem ele é. Ele só sabe que ele está em algum lugar. E a gente pode comparar isso quando a gente inicia um projeto novo, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, que a gente está iniciando? A carta de início, ele tem mais a ver com a carta do mago. A carta do louco, ele traz mais a mensagem da liberdade, da coragem, daquele ser que ainda não tem uma crítica sobre o que é socialmente aceito, sobre o que não é socialmente aceito. Que, quando está no estágio da pureza, ainda traz aquela concepção de uma ingenuidade, né? Você ainda não se importa com aquelas regras sociais ou com a opinião do outro, porque você nem conhece que isso existe. Que é diferente de quando o louco transita pelo 22. E, na verdade, quando você está no 22, você aprendeu a se libertar de padrões.
Você está tão integrado em si mesmo, quando o ser completa essa jornada, que ele consegue se libertar desses padrões e trazer para si aquilo que serve e deixar para trás aquilo que não serve a si. Porque ele atingiu um nível de maturidade espiritual que faça com que ele banque suas próprias escolhas. É diferente. Entende? Então, claro que quando você inicia algo na sua vida e você está iniciando com leveza, você traz a sensação de liberdade para si. A sensação da alegria do louco. Mas quando você inicia por um certo compromisso, por uma certa noção de obrigação, aí você já traz integrado ao que é o mago, um arquétipo talvez diferente. Entendeu? Entendi. Mas o louco sempre, tanto no início da jornada quanto no fim da jornada, ele traz a alegria, a liberdade, no zero, né? A inocência do desconhecimento. A ousadia também, né? Uma ousadia. Claro que essa carta, se for uma leitura de tarô, ela pode ter vários significados. Eu estou aqui explicando louco à luz da jornada do herói. Porque cada arcano do tarô tem o seu lado luz e tem o seu lado sombra. Ah, sim. O lado luz é o que potencializa. E o que lado sombra é o que ainda está escondido. O lado sombra não é algo ruim. A gente tem muita referência de sombra como algo ruim, né? Ah, não, aquela é a sombra daquela pessoa. Ou seja, aquilo é aquela pessoa tem de ruim. Muitas vezes a sombra é o desconhecimento. Às vezes o que a gente tem nas nossas sombras são potenciais que ainda não foram descobertos. São os desafios, né? São desafios que trazem dores, que trazem traumas. É muito difícil acessar a sua sombra, porque muitas vezes isso dói. Porque traz ali dores, trazem traumas, trazem a noção de uma limitação ainda que a gente precisa superar. Mas o sombra também pode trazer potenciais que estão escondidos. Inteligências que a gente ainda não sabe que a gente tem. Por isso que fala que na jornada o importante é a gente integrar luz e sombra. Porque quando a gente integra, a gente se unifica. Né? Então é isso, e cada arcano traz o lado luz, que é o que potencializa, e o lado sombra, que é o que ainda está escondido, que pode ser doloroso, pode ser algo ainda que pode significar, entre aspas, algo ruim, mas pode também ser algo bom que a gente desconhece. Entendi. Então, vamos supor, a gente está falando do louco, né? O louco, ele traz em seu potencial essa sensação de liberdade, ela traz em seu potencial o universo de infinitas possibilidades, né? Quando a gente entra numa jornada, a gente inicia uma jornada, a gente está no universo de infinitas possibilidades. A gente tem um mundo de escolhas ao nosso redor. Ele traz a alegria da leveza de existir. Então, o louco, ele traz o quê? Se joga naquilo, você tem a liberdade de fazer escolhas, você tem a liberdade de se alegrar com o que a vida está te trazendo. Então, é uma carta que traz essa mensagem. Já no seu lado sombra, traz o quê? Às vezes, quando a gente está num momento da nossa vida em que a vida exige um pouco mais de responsabilidade, então está falando ali. Olha, é importante você ter mais responsabilidade sobre suas escolhas. Você está sendo inconsequente com relação a determinado fato, seja com relação a dinheiro, seja em relação à saúde. Então, esse é o lado sombra do louco, é a falta de limite. Então, depende das interpretações. Depende muito das interpretações. Por isso que eu estou contando aqui, resumidamente, o que é o louco na jornada do herói. Mas eu vou falar um pouquinho de cada arcano, qual que é o lado luz e qual que é o lado sombra, né? E o que eu preciso aprender com a minha sombra do louco? É isso, a você estabelecer limites, a você perante si e perante o outro, a você entender que cada escolha tem sua consequência e que é importante a gente assumir a consequência de nossas escolhas. Então, o que é? Aprender a ter responsabilidade. E que é algo super falado atualmente, né? A autorresponsabilidade. Exatamente. Porque se a gente se responsabiliza sobre o olhar do outro, a gente está aprisionado. Mas se a gente se responsabiliza sobre nossos princípios, aí a gente consegue ter esse controle bom da vida, né? Exatamente. E seguindo aí na jornada, qual que seria a próxima etapa? A próxima carta é aquela que eu falei no início, o mago. O que é o mago? O louco, quando ele aterra no planeta, o que ele faz? O mago.
ele começa a ter consciência da sua... Começa, tá? Eu tô falando de início. Essa carta, se eu pudesse descrever uma palavrinha para falar sobre o mago, eu falaria início. Então, a partir... o louco, quando dá um passinho na direção da jornada, ele começa a ter a consciência da sua própria individualidade. E que a partir do momento que ele começa a ter essa consciência de sua individualidade, ele começa a ter ferramentas internas que o integrem ao mundo. Ele começa a entender aqui que ele tem aprendizados a cumprir, né? Ele tem também responsabilidades, ele tem as ferramentas que fazem com que ele comece a viver neste mundo. O pensamento, as ideias, as dores, os amores, ou seja, ele começa a experienciar de fato a vida. E para isso é importante que a gente tenha consciência da nossa própria individualidade. O mago, por isso que o mago sempre traz essa noção de início. Ele a partir do momento que o louco entrou, ele começou a viver. Então, esse começar a viver na jornada do herói é representado pela carta 1, o mago. E pode representar também a parte onde a gente está estruturando mesmo. Exatamente. Como, né, você falou do aprendizado, é ali onde a gente está... É estruturando. Como que o ser estrutura inicialmente a sua vida na sua jornada, né? Sua jornada através da consciência da sua própria individualidade. O mago, ele vem trazer isso. O mago, no sentido mais amplo, né? Vamos sair um pouquinho da jornada, que eu falei que eu vou dar alguns feedbacks sobre o que essa carta significa. Ela é uma carta de fala de você ter as ferramentas que são importantes para que você inicie esse algo novo na sua vida. O mago fala de pessoas também inteligentes, de pessoas que são dotadas do conhecimento, daquele conhecimento necessário para que você inicie esse projeto. Então, quando sai no tarô uma carta 1, eu já está no momento de começar uma empresa, um estudo, um curso, o que quer que seja, sai o mago. Olha, você já tem essas ferramentas ao seu dispor. Você já tem o conhecimento necessário, você já tem o valor necessário para iniciar esse projeto. Você está sendo convidado realmente a iniciar. Então, ela indica pra gente que nós já estamos prontos para poder. Exatamente. E o que o mago fala na jornada do herói? Eu estou pronto para viver. Agora saiu o encantamento da vida. Agora é começar realmente a vida. Aí sair daquele padrão de, nossa, eu tenho que estudar mais, fazer 1000 cursos para eu estar pronta, porque eu ainda não estou confiante. É aí que eu te falo que pode ser o lado sombra do mago. Aquela pessoa que está sempre insegura e essa insegurança faz com que a pessoa adie projetos. Quando sai o mago, fala, não, você está pronta. E às vezes esse termômetro de estar pronta, ele é tão subjetivo porque ele vem junto com medos, né? Com sensações de inferioridade muitas vezes. Não, eu não sou grande o suficiente para isso, eu não tenho o suficiente para começar. E se eu perder? Então, assim, se você for estudar mais a fundo o mago, ele exige da gente uma certa coragem. Porque iniciar a jornada da evolução exige coragem. Iniciar tudo que é novo exige coragem. Coragem e consistência também, E consistência. Né? De bancar o lado lindo e o lado da dificuldade das escolhas também. Porque nem tudo são flores, né? Se fossem flores, não existiria o desafio. E ele não é linear também. Lógico, né? que não. Pode ir e voltar no processo. Se o mago for falar de uma pessoa em si, o que essa pessoa é? Quem é essa pessoa? Fala de alguém inteligente. Fala de alguém que tem um nível de conhecimento. Pode se referir a alguém jovem também. Do lado sombra, pode falar de pessoas que lidam com magia. Pessoas que têm o conhecimento alquímico. O mago fala de alquimia. A alquimia é transformação, transmutação. Aí eu acho que precisaria de uma outra live. Eu falo que se for falar de cada carta mesmo, a fundo, a gente precisa de uma live para cada carta, porque o conhecimento de cada carta é muito vasto, né? Vasto. Eu posso contar que a história, né, do personagem mítico do mago, aí eu não vou fazer isso hoje. Então vamos seguir na nossa jornada. Sim, só falar um pouquinho do lado sombra do mago, né? Que é saindo da jornada do herói. O lado sombra do mago é o embusteiro. Né? Aquela pessoa trapaceira, maliciosa. Né? Porque o mago é a pessoa que encanta.
Você pode fazer dessa magia o que você quiser com ela. Se você tem virtudes dentro de si, você será aquela pessoa que trará muita luz para o outro, né? Porque é uma pessoa de grande conhecimento. Mas se você quer aproveitar-se disso para tirar proveitos próprios, pode se referir a esse tipo de estelionatários, pessoas muito sedutoras, mas que utilizam sempre em benefício próprio. Uhum. Então, eu falei um pouquinho desse lado sombra aí. Que aí são aquelas pessoas muito inteligentes, né? Mas que utilizam essa inteligência aplicada em coisas que não são tão boas, assim, Sim. né? Que causam prejuízos. Exatamente. Então, agora, prosseguindo na jornada do herói. O herói veio ao mundo, se encantou, se alegrou com toda a sua pureza, né? Com todo o seu encantamento por esse mundo. E agora ele começou a ter consciência de sua própria individualidade ali, que o mago está falando. E agora? A partir do momento que você começa a iniciar a consciência de sua individualidade, qual que é o próximo passo agora dessa jornada? A você se questionar quem eu sou neste mundo. E o que acontece quando a gente começa a questionar o nosso lugar e a nossa sensação de existência? A gente começa a olhar para nosso submundo. Quem eu sou? Começa a olhar para si. O que eu gosto, o que eu não gosto? O que me faz bem, o que não me faz bem? O que me incomoda? Quem eu sou a partir de mim e a partir do outro? Então, aí vem a próxima fase da etapa da jornada do herói, que entre os arcanos do tarô, ele é a sacerdotisa, o número 2. Sacerdotisa. A sacerdotisa já começa a integrar luz e sombra. Como eu reajo perante o outro, como eu reajo perante uma situação. Por que eu reajo ali? É aquele ser que está começando, não só começou a tomar consciência de sua individualidade, mas começou a conhecer quem é essa individualidade. Uhum. E para a gente conhecer a nossa individualidade, a gente precisa mergulhar. E aqui entra o processo também de perfil comportamental, entender as tendências. Exato, pois é. Então, o 2, ele é um mergulho no seu próprio submundo. Uhum. O 2, eu vou contar um pouquinho da história do 2, né? Ele no tarô mitológico, mas na personagem mitológica do 2 é a Perséfone. É a que foi raptada pelo deus Hades e viveu no submundo. E ao contrário do que a gente pode imaginar, ela gostou de estar ali naquele submundo, ela gostou de fazer esse mergulho interno ali. Naquele Deus, né, com aquele Deus das trevas. Então, a Perséfone é essa figura em que ela vivia num mundo de alegrias com sua mãe, que será a próxima carta aí do tarô, que é a Deméter, né? E ela foi raptada pelo deus Hades e viveu naquele submundo. Então, essa figura mitológica, ela traz essa mensagem simbólica. É para que a gente prossiga a nossa jornada, precisa ter a consciência não só da sua existência, não só da sua individualidade, mas de quem é essa individualidade. Uhum. Então, quando a sacerdotisa sai em um jogo do tarô, por exemplo, é um convite ao ser para mergulhar nesse seu processo, mergulhar nessa autocompreensão. A coisa mais difícil, uma das perguntas mais difíceis de serem respondidas é quem eu sou. Quem eu sou, quais são as minhas necessidades. Sim. Né? E assim, eu nas minhas leituras, é raro quando eu pergunto. Tá na hora de você entender quais são os seus sonhos. As pessoas olham para mim com aquela cara assim, eu nunca nem me perguntei isso. Uhum. A gente está tão preocupado com o externo. Sim, é como se a gente esperasse sempre que o externo nos desse as respostas. Mas a sacerdotisa, ela vem te falar isso. O mundo externo é o reflexo de quem nós somos. Para que você entenda o que te acontece, primeiro é importante você entender quem é você. E quem é você exige de nós uma resposta muito abrangente. Exige uma introspecção profunda, né? Porque, assim, quem somos nós é o que a gente está refletindo para o mundo. Uhum. E a gente reflete o que a gente tem dentro. Se a gente não sabe o que tem dentro,
A gente está né? refletindo o Fica, caos. Refletindo o caos, aí complica Talvez mais essa carta ainda. 2 vai trazer aqui para as pessoas assim, um pouco de noção da importância que tem esse autoconhecimento. Sim. E é libertador, né? Extremamente. E assim, mas é difícil porque traz também dores, né? Porque a gente precisa acessar quem nós somos. E quem nós somos não são só alegrias. Exatamente. E aí, passando adiante... Então, próximo passo, a partir do momento que a gente tem a consciência, né, de quem nós somos na jornada do herói e começa a mergulhar nesse nosso submundo, vem o quê? O que eu quero trazer ao mundo? Aí como a gente começa a fazer o quê? A pensar primeiro no campo de nossas ideias, que eu quero trazer ao mundo a partir de quem eu sou. E nesse momento, o que a gente está fazendo? A gente está gestando projetos. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente procura, quais são os nossos sonhos, eles estão ainda no campo das ideias, eles ainda não vieram, não trouxeram, ainda não se concretizaram. Então, aí entra quem? A Deméter, que é a mãe da Perséfone, a imperatriz. A imperatriz no tarô mitológico, ele é a figura mitológica em gestação. Então, o que ela traz? E é importante a gente sempre... E ela está gestando aqui, né? Exatamente. O que a imperatriz traz? Aí a imperatriz também é uma carta que a gente poderia falar uma live, porque ela é o sagrado feminino, ela é a sabedoria feminina, ela é a polaridade feminina. Então, a imperatriz, ela está muito presente, a energia desse arcano está muito presente no estudo sagrado feminino. Mas eu vou trazer na jornada o quê? É o ser fértil. É o ser consciente de suas potencialidades. E que é aí que vem o questionamento. Onde que eu vou aplicar as potencialidades? Onde que está o campo dos meus sonhos? Onde que está o meu campo de trigo? O trigo representa a prosperidade. A prosperidade, ela vem acompanhada da autorrealização. Então, a partir do momento que você traz a energia da imperatriz, exatamente a energia de você começar a usar as ferramentas necessárias para que você materialize seus sonhos, seus projetos, suas realizações. Então, é a grande força da imperatriz. Se aparece a imperatriz no seu jogo, aí está falando, é um momento de muita prosperidade. É um momento em que aquilo que você deseja tem muita chance de concretizar, mas ainda não se concretizou. Porque é importante você agir para que ela se concretize. A imperatriz, então, ela traz também uma energia de uma ação. O que você está fazendo para realizar seus sonhos? Seu sonho é passar num concurso? O que você está fazendo por isso? Está fazendo um cursinho? Você está estudando, está se dedicando? Seu sonho é abrir uma empresa? Você está criando o capital necessário para aquilo? Ou você apenas deseja? Porque a imperatriz, se você não vai em movimento, em direção àquilo, você não vai concretizar. Então, a imperatriz traz a mensagem de algo muito fértil. Se você pergunta no jogo, esse projeto meu, ele é um projeto próspero, sai a imperatriz, é uma carta extremamente positiva. Mas ele sempre traz o questionamento. Se você está fazendo algo em direção a isso, porque se você está fazendo, aí na sua jornada do herói, você está atraindo a energia do imperador, que é a próxima carta do tarô, que é uma energia extremamente masculina. Aí esse aqui já vai para ação, né? Já vai para ação, para concretização. A imperatriz já traz a ideia da ação, né? Porque para você concretizar, você precisa agir. Mas o imperador, ele traz... É uma carta extremamente material, assim como a energia masculina. A energia masculina é uma energia material. A energia feminina é uma energia de sonhos, né? É uma energia sensível, de projeções, de sonhos, de ação também. Mas a energia masculina é a energia de materialização. É a energia de concretização. Então, o que o imperador ele nos traz? Sempre isso. Se fala, é uma carta extremamente material. Então, se alguém pergunta num jogo de tarô sobre ganhos financeiros, né, sobre tudo que é material, a carta do imperador ele vem trazer respostas muito positivas nesse sentido. Porque é uma carta que traz muito o que? A concretização. Olha a junção aí, né, se a gente puder falar aí da imperatriz e imperador. Se for trazer no campo do autoconhecimento, da espiritualidade, as nossas polaridades aí se unindo.
né? O sonho com a materialização. Trabalhando em harmonia. Trabalhando em harmonia. E é isso que acontece quando a nossa feminino trabalha em harmonia com o masculino do outro, né? Isso no campo dos relacionamentos, no campo dos trabalhos, né? Entra em harmonia. Um não vive sem o outro, né? Um não vive sem o outro. A etapa da preparação Isso. ali da energia feminina e a etapa de ir para fora, de desbravar, de realizar. Do prover, do realizar, do concretizar, que a energia masculina nos traz. Aí a gente pode entrar até na discussão do campo sistêmico aí, que é uma outra discussão também, mas como eu estou explicando a jornada do herói, quando ele chega no 4, né, que é o arcano do imperador, ele traz para o herói a materialização. Quem você está, o que você está fazendo no mundo agora, herói? O que você está deixando de marca no mundo? Qual é o seu momento agora material ali, de concretização? Então, até o 4, o herói já caminhou nesse mundo, já agindo. Já está muito bem aqui, né? Já chegou num ponto muito bom. Já estou ansiosa para saber o próximo, que aqui a gente já foi para ação. Pois é. O próximo, o que é? O que adianta a gente agir se você não sabe como está agindo? Aí vem a carta 5, né? Que traz para nós a concepção do conhecimento. O que o herói fez? O herói agiu instintivamente até agora, de uma certa forma. Ele está, de uma certa forma, no início dessa jornada, se for olhar o campo cronológico, né? A gente está agindo. Mas espera aí. Por que a gente está agindo dessa forma? Por que as coisas estão acontecendo dessa forma em nossa jornada? É importante a gente entender através da luz do conhecimento. Então, vem aí o carta 5. Que no tarô mitológico é o Hierofante, mas também é conhecido como o Papa. É esse aqui. Essa cartinha aqui. Que traz a imagem do Minotauro, né? Que é a integração da nossa divindade com o lado humano, com nosso lado animal também, né? Então, traz também a figura do Minos, né? Que é a figura mítica do Minos. O Minotauro. O Minotauro, o 5 Papa, ele traz a imagem da luz do conhecimento. Então, quando a gente chega no momento 5 do nosso jogo, ele fala o quê? O que você... como está o seu padrão de conhecimento? O que você está passando para si e para o outro nesses termos? Você está entendendo por que você está agindo dessa forma? Ele traz muito a mensagem de conhecimento, de transmitir o seu conhecimento também. Porque o 5, né, como fala a carta do Papa, ele é sempre aquele ser que está transmitindo algo a nível de conhecimento. Ele fala de um professor, ele fala de um comunicador, ele fala de pessoas que têm muito conhecimento, que estão transmitindo para o outro. Na jornada é o momento de quê? De você, às vezes você já agiu, agora é o momento talvez de parar um pouco para entender as suas ações e para adquirir o conhecimento necessário para você continuar essa jornada. Explicando isso de uma forma bem leiga, bem didática, tá? E eu posso dizer também que seria, olha, agora eu já estou agindo, mas eu preciso de uma certa organização, uma certa estratégia e é o momento de olhar para isso? Também pode ser entendido dessa forma. Porque a carta 5, ela vem de falar disso. É como se falasse assim, stop, dá uma parada aí para entender se as suas ações estão realmente em consonância com tudo que você acredita e tudo que você conhece de si mesmo e do mundo. Né? Então, eu estou explicando isso de uma forma bem didática para entender a luz de cada arcano aí nessa jornada aí em ordem cronológica, né? E a partir do momento que você adquire esse conhecimento, vem aí uma carta aí dos enamorados, né? Que é a próxima carta do tarô, que é a carta 6. Essa é muito boa, né? Essa carta, ela é uma carta... Todos os arcanos do tarô, a maioria pelo menos, ele é uma carta mais positiva e outras uma carta mais negativa. Mas todas têm o lado luz e o lado sombra. Na verdade, a carta dos namorados, ela é uma carta neutra. Porque ela é uma carta que depois que o herói passa pelo conhecimento, ele vem o quê? Às vezes,
é um momento de questionar aquele conhecimento. Então, é uma carta que expressa o quê? Dúvidas, inseguranças. Será que é isso mesmo? Será que esse momento, esse conhecimento que eu adquiri nesse ponto da minha jornada, é esse realmente, tá certo? Então, a carta dos namorados vem com que a gente faça com que a gente questione, que a gente tenha dúvidas, que a gente, às vezes, tenha uma certa insegurança sobre o caminho ali. Será que é esse caminho? Será que não é? Entendi. Então, essa carta, quando fala de um relacionamento, ela pode indicar ciúmes. Porque é um ser que está inseguro perante si, principalmente, e isso reflete no outro. Então, é um ciúmes. Será que eu sou bom o suficiente para essa pessoa? Então, se pergunta, como que essa pessoa dentro de um relacionamento está iniciando um relacionamento? Saem os enamorados, falam, essa pessoa está encantada, assim, está enamorado de você. Mas é uma pessoa que tem uma tendência a ser ciumento, porque ele tem muita insegurança com ele mesmo. Um ciumento numa relação é sempre uma pessoa que tem uma insegurança muito grande com si próprio. Então, ela representa a insegurança, tanto em relacionamentos como na vida profissional. Na vida profissional, dúvidas pessoais e do outro. Entendi. Será que é isso mesmo? Será? Por quê? Você está projetando agora um conhecimento que você acabou de adquirir. Mas como que você vai internalizar esse conhecimento dentro de si? Para ele se tornar uma verdade. Porque eu falo que a transmutação é essa, né? É você adquirir e utilizar para si e integrar em si como um ser que já te pertence a si próprio. Entendi. Aí depois que a gente passa por essa insegurança, essas dúvidas, agora é Agora você uma fala, carta boa. é o vai ou racha. Ai, ótimo. E aí? Você vai tomar, louco, herói, né? Ou posso te falar, as rédeas da sua vida e vai partir realmente para a ação real, para você em direção em torno dos seus sonhos? Porque isso também é algo que exige coragem. Porque no universo de infinitas possibilidades, são infinitos os resultados também. E como a gente está aqui para experienciar a vida, é importante a gente arriscar. E ela é uma carta bem sugestiva, né? Essa carta 7, na Jornada do Herói, quando você faz uma pergunta sobre algo, né, deixando claro que o tarô não é uma previsão de futuro, mas é uma carta muito positiva para afirmações. Então, realmente, esse caminho é o certo para a minha vida? Sai uma carta 7, você fala, olha, pode ir. Porque a carta igual eu falei de outras cartas de ação aqui. O 7 é uma carta de ação que, se você olhar para a imagem, ela já fala por si própria, né? É você correndo atrás. É você estar ali, movimentando em direção a algo. Então, e aí, o que fala a carta, se for olhar bem? É o próprio herói ali, né? O próprio mito ali, segurando os 2 cavalos. Ou seja, ele está indo em direção àquilo que ele escolheu, tomando as rédeas da própria vida. Confiante. Avançando. Avançando em direção àquilo. Essa carta é maravilhosa. É uma carta muito positiva. Ela é uma carta que, no lado sombra, pode representar também uma certa arrogância, né? Eu vou fazer isso, não importa quem o prejudique. Porque toda carta, como eu falei, tem um lado luz e tem um lado sombra também. Mas é uma carta muito positiva para concretização e para você realizar realmente algo que você queira na sua vida. Interessante. É a carta 7. E aí, o que vem a seguir? O que vem a seguir? Quando você parte em direção a algo, o que é importante para que esse algo realmente seja bom para você? O que é mais importante e o que é mais saudável? O excesso ou o equilíbrio? Aí, o que é mais importante é o equilíbrio. Então, aí vem a carta 8, é a justiça. Ah, justiça. É a balança. Então, na jornada do herói, quando o herói está indo em direção a algo que ele deseja, o que é importante ele ter para que aquilo seja realmente algo bom para ele? Equilíbrio. Justiça. Qual que é o tempero aí que vai te fazer realmente aproveitar daquela oportunidade? Sempre a justiça. Perante si e perante as pessoas. Senão a gente entra o quê? No lado 7 do sombra. A arrogância. Os excessos. Só vale o que eu quero.
Sim. A carta 8, ela vem trazer o quê? É a carta da balança, é a justiça. A carta 8 fala muito de equilíbrio. Fala muito de você ponderar qual é o limite seu e qual que é o limite do outro. Vem falar do respeito, né? Respeito. Isso Da aqui- justiça divina e humana Sim. também. Como a o gente está respeito. priorizando Aqui, falar? aqui cabe muito nas relações interpessoais. Muito. Né? Porque se você já se reconheceu como ser, se você já mergulhou no seu profundo e já começou a descobrir quais são seus sonhos e agir em prol deles, materializar essas ações, adquirir o conhecimento necessário, questionar e partir em direção a ele de verdade, qual que é o próximo movimento? Qual que é o meu limite? Qual que é o limite do outro? O que eu posso fazer realmente que seja saudável na minha perspectiva, mas respeitando sempre a perspectiva do coletivo. Esse é o grande aprendizado do herói na carta 8. E a partir daí também, agindo com a justiça, é o que vai atrair as coisas positivas também, né? Para o herói. Sim, falar de atrair coisas positivas é bem relativo, né? Que o que é positivo para mim pode não ser para o outro. Mas você vai atrair o quê? Sempre aquela lei do equilíbrio, Sim, né? Que é o dar e receber. O exatamente. que eu dou para o mundo, eu recebo em contrapartida. Então, é a lei do equilíbrio, né? Sempre. É o equilíbrio entre o dar e receber. Ótimo. E aí, depois que a gente aprende isso... Aí vem o quê? O herói... Qual é o momento agora do herói? Reconhecer qual que é o seu propósito na vida. Qual que é a sua missão. Aquela luz interna que nos governa perante o mundo. Que vem através do eremita. O eremita, a carta 9, ele fala, a carta 9, o 9 por si já é um número que fala de espiritualidade, né? E o eremita, ele traz para o louco a consciência do seu propósito. Será que realmente é esse o meu propósito? Porque quando a gente fala de propósito, a gente fala de autossatisfação. O que é que eu realmente faço que eu me sinto pertencente ao mundo? Que eu sei que eu posso servir. Servir numa escala um pouco mais ampla. Será que o meu propósito nesse mundo é ser um grande professor? Será que... E a gente sente o herói, quando ele está afinado no seu fluxo de alma, ele sente uma enorme satisfação quando ele está no seu propósito. Então, o louco, neste momento, a partir do momento que ele atingiu a consciência do dar e receber, é o momento dele pensar, se isso me satisfaz no nível de pertencimento, o quanto isso me satisfaz, o quanto eu sou feliz fazendo isso, o quanto eu tenho essa facilidade de servir ao mundo, sentindo autossatisfação. Aí está o nosso propósito. Aí chega um momento de preencher, às vezes, aquele vazio existencial, né? Pois é. Ou não. Porque Ou o que a gente mais vê, e eu tô falando, quando a gente fala de jornada de herói, a gente fala de uma jornada de autoconhecimento. Eu já me vi em todos eles. Exatamente. A gente fala de uma jornada de autoconhecimento. A gente está partindo do pressuposto que o herói está tendo esse nível de consciência, de entender cada passo a passo aí. Não é? Porque é claro que muitas pessoas podem assistir e falar, nossa, mas como assim? Então eu não estou na jornada do herói. Então é o momento de questionar. A gente está existindo ou está realmente vivendo? E é por isso que eu falo, que eu gosto de falar sobre essa jornada. Porque a gente traz, através de contar uma historinha aqui, esse questionamento, né? O herói, na carta 9, ele traz a consciência do propósito. É a missão de alma. E aí, a gente descobrindo a missão de alma... Ele passa para os desafios. Agora eu vou entender o movimento da vida e por que esse movimento está acontecendo. Eu estou satisfeita no ponto dessa roda aí que eu estou vivendo? A roda da fortuna é uma carta que fala de sorte. Roda da fortuna. A sorte realmente está ao meu favor? E aí é o momento de falar assim, poxa, agora já que eu já entendi o meu propósito,
Está fluindo bem ou não? Está estagnado? Está estagnado, eu não estou no meu propósito. O que está me limitando? Quais são minhas crenças perante isso? De uma insuficiência, de uma falta de merecimento? Então, a carta 10, ela vem trazer o quê? A energia do movimento. O que está movimentando a minha vida? O herói, nesse momento, está observando o porquê que ele está vivendo uma determinada fase. E fazer ajustes de rota o mais rápido possível. O mais rápido também, possível. Se for olhar a imagem da carta, você pode ver aí, né? Ela conta a história das 3 moiras, enfim. Quem está em cima, ela está em perfeita sintonia, ele está em estado meditativo. Já o que está embaixo, ele está agarrando a roda de qualquer forma. Ele está o quê? Apegado. Nem que seja a dor. Resistente, apegado. Porque ele está lá embaixo, ele está no fundo da roda. Ele está lá embaixo da roda e mesmo assim ele está tentando segurar. Porque na visão limitada do herói, quando ele está nesse movimento, né? Ele quer ter o pouco que ele tem. Nem que seja dor, nem que seja doído. Agora, a próxima também é bem... A próxima, o que é que o herói, neste momento, entende aí da próxima? É fundamental eu me fortalecer para que eu faça os ajustes necessários para entrar novamente no meu propósito. Agora eu vou ter que matar, entre aspas, um leão por dia para recuperar ali aquilo que eu desejo para mim. Nossa, mas essa sequência aqui, ela é muito poderosa. Por isso que eu tô contando essa história. Depois eu vou falar, né? Tá. Então, a força. E agora? Eu tô vendo esse movimento. Eu vou agora realmente, novamente, tomar as rédeas da minha vida para fazer os ajustes necessários para mudar esse movimento a meu favor? Ou eu vou permanecer naquele bonequinho ali de baixo? Né? Segurando a roda. Estagnado. Não, eu quero mudar, herói. Eu vou mudar, porque eu sou herói da minha vida, da minha existência, da minha evolução. Então, o que eu preciso fazer para reorganizar esse caos? Ser forte. Fazer a força. Porque aí vai exigir de nós muitas renúncias também. Exatamente. Mais uma vez, coragem. Mais uma vez, coragem. E depois que a gente se fortalece? Aí muda muito a percepção nossa sobre o mundo, né? Olha aí o enforcado. Não é um momento fácil. Enforcado. Esses ajustes que exigem de nós forças é um momento de muito sacrifício, né? O enforcado traz essa mensagem do sacrifício também. O que eu preciso agora é me sacrificar para que eu realmente reajuste essa rota da minha vida. Alguns sacrifícios. Outras coisas também. Mudar meu ponto de vista com relação a tudo que eu vivi até agora, ou a muita coisa que eu vivi até agora. Então, ele traz o quê? O mito, né, ali, olhando de cabeça para baixo, porque quando a gente olha de cabeça para baixo, a gente também vê a vida de uma outra perspectiva. Sim. Então, essa carta, ela traz essa mensagem, né, de olhar sob novas perspectivas, para que a gente reajuste a nossa rota. E para que aqueles sacrifícios sejam sacrifícios conscientes, de que é importante reajustar. E aí, reajustando essa nossa rota, me dá muita vontade de falar sobre a história mitológica, não dá. Reajustando a nossa rota, vem o que como consequência? Não olha para cá. Tá bom. O que acontece? Quais são os movimentos? Você movimentou ali muita coisa, né? Vamos supor que não estava boa, você fortaleceu, você viu a vida de uma outra forma, fez os sacrifícios necessários, e aí? O que vem depois disso? Vem o renascer. As transformações. As transformações que vêm com a carta 13. A carta 13 é a carta da morte. Olha aqui o que ela traz. Toma aqui, mostra aí. A morte é a morte e renascimento. Nossa, a gente fica com medo, né? Não, a carta da morte, não. Nossa, a carta da morte, quando aparece em um jogo, fala, poxa, é um momento de grande transformação. É um momento que realmente agora você viu a vida de outra forma. É um momento de se renascer para a vida novamente. É um momento em que é retirado ali tudo que a gente não precisa mais. De desapegar. Por que dói? Porque nós somos seres apegados. Sim. E desapegar é um processo desapegar até da dor é difícil. Desapegar até de quem nos faz mal é difícil. Sim.
culturalmente não estamos preparados. Não estamos, mas a morte, ela não nos dá mais essa alternativa. Por quê? Você já fez a escolha a partir do momento que você reajustou a sua rota. A partir do momento que você já sacrificou, porque a gente busca aquilo. Uhum. A nossa alma, a nossa sabedoria interna, ela busca esse movimento. Mesmo que não seja 100% consciente. Então, E funciona como uma limpeza, né? é uma limpeza. A carta morte, ela vem cá falar de morte e nascimento, são transformações a nível muito profundo. Não é leve, entende? Uhum. Pode ser alegre até. Sim. Não tem que ser difícil, Não né? Sempre tem que difícil, ser, mas sofrido. depende do olhar. Se Uhum. você é um olhar de alguém apegado, por mais que você consiga ter visto a vida já de uma outra forma, na hora que você passa pelo processo, é um processo de dor, que dói. Sim. É igual eu falo sempre, eu comparo muito a carta da morte com a fase da transformação da lagarta para borboleta. Alguns biólogos, eu já li, dizem que esse processo é extremamente dolorido para a borboleta, mas a natureza, ela nos ensina. Sim. Não tem uma borboleta que não quer passar pela transformação. Exatamente. Então é isso. Por quê? Por que a morte? Para que a gente renasça e ressurja de uma forma mais linda. Uhum. Pra De uma gente forma ser mais forjado, plena. né? Isso mesmo. Então, a sua alma já escolheu. Então, não tem mais que voltar atrás quando você está na morte. Porque se você voltar, você vai viver na dor. Sim. E muita gente para aí. Por isso que vem depressões, autoextermínios, tantas fugas da realidade através de doenças do esquecimento. E aqui é um ponto de escolha, né? É um ponto de escolha. E a pessoa tem que estar preparada para isso. Exatamente. Aí, depois que passa pela transformação, vem aquele momento da jornada de uma certa calmaria, né? O que é que traz a temperança? Agora é o momento de eu descansar um pouco, de eu relaxar. É uma carta linda. É uma carta que fala, calma, agora você aguarda no tempo, que a poeira ainda está baixando. Curta o processo. Curta o processo. Agora é um momento de espera, é um momento em que o tempo está ao seu favor. Relaxa, respira, herói. Você passou por um enorme turbilhão. Uhum. É um momento agora de respirar. E aí vem o quê? Aproveite. Sinta prazer nesse processo. Se dê esse direito de aproveitar, de viver o que o bonito tem a ver, a vida vem te trazer. Aí vem o quê? A gente acha que é uma carta horrível, mas não eu é. achei que fosse horrível isso aqui daqui. O diabo. Eu falei assim, nossa, o herói vai passar por mais uma. Então, não. Não, a carta Ela do faz diabo, boa. inclusive a carta do diabo, quando fala de dinheiro, fala de ganhos financeiros, tá? Ah, É uma carta muito favorável para Abundância. dinheiro. Abundância. Se você fala assim, poxa, eu tô na energia boa para dinheiro, sai o diabo fala, nossa, a sua energia tá ótima para ganhar dinheiro. uhum. Fala de excessos também. Sim. Claro, se o herói aí não tem a consciência do seu autodesenvolvimento, ele pode partir para excessos, principalmente porque o momento 15 é um momento de fruir. De fruir de prazeres, é um momento de aproveitar a vida. Se você tem a maturidade de aproveitar esse momento de uma forma 8, né, de uma forma equilibrada, é um momento extremamente delicioso. Uhum. Mas o 15 também, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque é uma carta desafiadora. E aí, herói, você está realmente equilibrado? Você está realmente nessa sua jornada do autoconhecimento? Porque agora muito vai ser te dado. Agora você precisa se sustentar. Se sustentar. Você pode fruir a vida, você vai enxergar muitas alegrias. Agora é o momento realmente de você aproveitar. Mas se você vai aproveitar de forma consciente ou não. Por quê? Porque o próximo passo é um passo também desafiador, mas lindo. É a carta de derrubar aquilo que também não te serve mais. É a carta 16. A É uma torre. carta que, se eu pudesse falar um nome para essa carta, eu falaria ressignificar. A carta torre, ela não é tão radical quanto a carta 13 da morte. Ela é uma carta que vem falar assim, ainda existem alguns miasmas aí que estão impedindo o seu processo. Ainda existem resistências a serem desmoronadas. Ainda existem crenças, né, também. Essas resistências podem ser crenças, podem ser pessoas, podem ser apegos, autossabotagens, porque a carta 16, ela fala, é um momento de ressignificar, ainda tem uma desestrutura aí para ser quebrada. Então, quando aparece uma carta 16 no momento da vida de alguém, tá falando isso.
Então, é uma pausa também para se observar? Não chega, não é uma pausa. É um movimento também um pouco difícil, de desestruturas. Pode simbolizar um vínculo, o término de um relacionamento. Um término, muitas vezes, que não seja nem radical. Porque a carta 13 fala mais do radical. Mas pode ser, olha, se continuar do jeito que tá, vai ser uma ruptura radical. Então, a 16 vem dar uma mensagem de alerta. É importante ressignificar muita coisa aqui. Aí vem aquela parte também de que está pedindo mudança. E se a gente não muda, a vida vem e muda pela gente. A vida vem e muda. Mas já está nesse processo. Tá. A carta 16 fala, ainda você pode fazer de uma forma um pouco menos pesada. Entende? Mas você precisa ressignificar. Consciente, você controlando ali a situação. Né? Mas você precisa ressignificar. Certo. Não é uma carta radical, mas é uma carta que exige mudanças também. Padrões. Padrões que estão limitando o seu processo. Que talvez te levaram no excesso. Talvez o 15 te mostrou através de algum excesso. E esse excesso pode ser um vício. Esse excesso pode ser um excesso de religiosidade, pode ser um radicalismo, pode ser qualquer coisa que denote um desequilíbrio. Disfuncional, né? Disfuncional. Mas aí, herói, você passou por tanta turbulência, você aproveitou, fruiu, acalmou, radicalizou aí. E o que é que vem agora? A fé. A carta 17. Fé e linda, esperança, linda. esperança. A estrela. A carta 17, ela conta a história, né, da Pandora, que abriu a caixa ali, a caixa de Pandora, que aquela caixa tinha muita coisa ruim para o mundo. Então, ela soltou aquela caixa e essa energia se espalhou pelo mundo. Mas o que ficou? A única coisa que ficou na caixa quando Pandora abriu? A esperança. Ai, que lindo. Então, a 17, ela vem te trazer, olha, eu sei que muitas vezes pode ser pesado, herói, mas tenha esperança, porque agora está no momento que você conseguiu passar por muita coisa. Então, a carta 17, ela é uma carta essencialmente positiva nesse sentido. Ela é uma carta que te traz essa mensagem. Olha, você é merecedor do melhor. Confia. Confia no processo agora. Confia em você. Ela fala de beleza, ela fala de alegrias. Você passou por tanta coisa nessa sua jornada evolutiva, agora é o momento de colher os frutos. Aguarde, espere. Olhe para o céu e veja essa luz que há. E olhe para si e veja quanta luz você conseguiu integrar em si mesmo. Então, a carta 17 é uma carta linda nesse sentido. É uma carta que fala de muita beleza, de muita iluminação, de muita leveza, inclusive. Esse aqui é o momento da jornada que tem que aproveitar muito, né? Que você integra muita coisa em si, porque é uma jornada de autoconhecimento. Então, você integra, inclusive, a consciência do quão forte você foi e o quanta coisa boa você merece, né? E o quanto você é merecedor da plenitude. Então, essa carta 17 é uma carta de fé, é uma carta de esperança. E o que vem depois? Quando você tem fé e esperança, vem a autoconsciência de suas próprias intuições. A lua. A lua. A carta lua também é uma carta essencialmente feminina, né? Porque ela fala de ciclos. Ela fala de águas, né? Ela fala se você for olhar a imagem da lua, ela traz a lua, né? A luz que a lua ilumina, ela está no nosso chakra coronário, que é a chakra que nos conecta à nossa divindade. A partir do momento que você adquiriu essa esperança na vida e no fluxo da sua própria jornada, você consegue enxergar, ter mais consciência do seu próprio processo intuitivo. A intuição ela é associada ao feminino, então é uma carta essencialmente feminina. Ela uma fala carta acolhedora também, muito, né? mas ela fala um pouco das sombras que existem ainda, dos sonhos nebulosos. Então é um momento de que aparece a lua, muitas vezes, numa leitura, ela fala ainda daquilo que ainda está confuso, né, que ainda não foi completamente revelado. Ela também, assim como a carta 2, ela fala de mergulhar no nosso submundo, na nossa jornada interna para nos reconhecer. Mas ao contrário da 2, que é uma carta que fala muito da solitude do ser,
em seu processo, né, desse mergulho no nosso profundo, a carta 18, ela traz a mensagem de se conectar ao submundo do inconsciente coletivo mesmo. O que é ainda, herói? Você está absorvendo de si que é do inconsciente coletivo e não do seu inconsciente individual. Então, é por isso que ainda é um pouco nebuloso, porque a pessoa ainda não aprendeu a diferenciar o que é seu e o que é de toda a coletividade. É muito difícil a gente dispersar totalmente do inconsciente coletivo. Né? Inconsciente coletivo, que é essa mensagem universal, histórica, de uma verdade que foi nos imposta, que a gente adotou isso como uma verdade divina e universal. Ótimo. Aí depois, não, a outra também é muito boa. Aí, você passando ainda por esse questionamento. Aqui também tem energia feminina e masculina, né? Outra etapa com essas duas energias. Exatamente. A Lua vem depois de uma carta essencialmente feminina, né? Que é uma carta de muita abundância, que é a carta do Sol. A partir do momento que você passou agora pelo processo de integração e diferenciação do que é inconsciente coletivo e individual, e isso também a gente faz um mergulho profundo, né? Vem o quê? A clareza. A clareza de quem nós somos. O Sol agora veio iluminar esse processo. O Sol também é uma carta muito masculina, porque também fala de ação. A partir do momento que agora a gente integrou mais um pedaço de nós, a gente está mais consciente do que nós merecemos. E a gente não volta atrás. Quando a gente atinge um momento Sol aí, é um momento que a gente já conseguiu conquistar muita coisa, sobretudo no campo interno, em termos de autoconhecimento. Então, é uma carta de muita iluminação. É uma carta em que o herói ali já está colhendo bastante os frutos de toda essa jornada que ele conseguiu ultrapassar. Aqui, mais uma vez, repetindo em nível cronológico, né? Sim. Na experiência prática, não é cronológico. Mas se você está no momento Sol da sua vida, você está num momento de grande luz. É um momento em que os seus maiores potenciais, você está pronto para dar ao mundo. Está pronto para brilhar, né? Pronto para brilhar. É uma carta, olha só, muito ouro, né? Sim. Então, é uma carta de muita prosperidade, muita abundância, em que antes de você ter merecido, você conquistou. Sim. Porque o merecimento vem através da conquista. Né? E aí vem o quê? O julgamento nos falando, olha, isso tudo você já está no fim da sua jornada, porque você mereceu. Então, o julgamento, ele é a carta do karma, né? É uma carta que fala, qual é o meu karma? Você mereceu, você cumpriu o seu karma. Você passou por toda essa jornada e cumpriu. O julgamento vem te trazer isso. Ao cumprimento de todo o seu processo dentro da jornada. Então, o julgamento é uma carta, também uma carta um pouco neutra, porque traz também a reflexão e a consciência, né, do próprio louco ali se perguntando, mas é uma carta, como ela é a carta que está no final da jornada do herói, considerando que o herói passou por todas essas etapas, ela fala, é uma carta de cumprimento. É uma retrospectiva também, um momento de se for olhar no campo reflexivo, sim. Se for olhado numa leitura de tarô dentro de uma perspectiva de duas pessoas, vocês têm algo a cumprirem juntos. Eu não gosto de usar essa expressão karma, porque o karma ele vem num sentido muito negativo, como se fosse algo pesado. O karma normalmente não é. Karma, vamos colocar propósito aí. O seu propósito com aquela pessoa, você cumpriu. O seu propósito com aquele trabalho. Aí depende da combinação de cartas, mas o julgamento vem trazer essa mensagem de propósito. Você realmente está nesse propósito? É o julgamento. Fala também de pessoas que julgam umas às outras, pode falar de profissão, então uma série de interpretações. Sim. Mas como a gente está falando da jornada do herói, está falando muito disso. E aí, meu propósito foi cumprido? Considerando sim, herói, que seu propósito foi cumprido, agora vem um mundo a seus pés. Você cumpriu. Olha só, você fechou o ciclo. Você integrou. Conquistou o mundo. Você integrou as suas polaridades. Você agora é um ser uno em si mesmo. Carta desejo. Essa carta, ela é a carta mais poderosa do tarô. Ela fala de abundância, ela fala de cumprimento, ela fala de encontro de almas, porque é o encontro das polaridades, né? Ela fala, inclusive, no campo de relacionamento de almas gêmeas, inclusive, de pessoas que são muito conectadas. Fala disso, um fluxo muito próspero, um fluxo de abundância muito grande. Então, aí o herói cumpriu a sua jornada. Então, ele entra no zero novamente. Agora, herói,
Você já tem a consciência de sua própria sabedoria. Você está alegre não porque você é ingênuo, não porque você desconhece. Você é alegre porque você integrou em si mais uma potência da sua jornada, da evolução. E agora você pode seguir em paz. Nossa, Ana, fantástico! Eu fiquei assim presa aqui na sua explicação o tempo todo, porque a gente vai se vendo também no processo, né? Se vê nessa jornada e é muito interessante. E eu fiz, né, uma dinâmica, e você até participou ano passado, eu entreguei as 21 cartas, né, da Jornada do Herói para cada pessoa que participava, e ela tirava um arcano. E aquele arcano é exatamente o arcano que ia reger o ano de 2023 para aquela pessoa. Então, ali eu explicava para cada um quais eram as potencialidades e quais eram os desafios daquele ano para aquela pessoa. E como nós estamos no final do ano, é um convite para cada um, se gostou, né, dessa explicação, também entender qual é a sua energia arquetípica do seu novo ano, para que ela consiga entrar com toda a força, para conseguir entender os seus processos e também conseguir entender quais são os possíveis desafios que vão reger esse ano e estar preparada para isso. Trazer mais clareza, né, para tomar decisões melhores, mais fundamentadas. Sim, exatamente. Então, a jornada do herói, ela nos ensina isso, né? Eu falo que é a jornada resumida que eu falei aqui do nosso próprio autoconhecimento. E para que a gente entenda essa jornada, é importante ter consciência do processo. Exatamente. E eu estou muito feliz, porque inclusive o projeto Way Connect, né, faz parte dessa jornada do herói, da minha jornada de herói, e eu lidando com desafios dia após dia e persistindo, porque eu quero chegar aqui, ó. Conquistar o mundo. É isso que me move, é isso que é meu combustível. Sim. No campo prático, você pode estar em algum momento, vamos supor, uma pessoa está no momento 21, ou seja, você está num momento de grande conquista, de plenitude, você realmente cumpriu o seu propósito nesse campo da sua vida. E de repente depois vem 13. Você está entendendo? Por quê? Você cumpriu isso. Agora vem novamente uma renovação absoluta para que você entre num novo ciclo. Novos desafios. Novos desafios. Só que a partir do momento que você já está nesse processo do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, você vai ficando cada vez mais forte para lidar com essas adversidades. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Por isso que é importante demais você ter consciência de tudo isso. A consciência faz com que você se refaça dessas situações mais rápido. Que você entenda a mensagem por trás de cada situação. Sim. Isso se chama sincronicidade. A sincronicidade é o quê? São aquelas coincidências, entre aspas, significativas. Mas elas contêm mensagens. Então, se você está atento, antenado a todos esses conceitos, aquele momento, apesar de trazer certa dor, você entende que aquela dor é importante para que você consiga fazer o movimento. A dor, ela é uma mensageira. Ela não é uma punição, como as religiões nos dizem. Ela é uma mensageira, porque dói. Porque ainda tem algo em mim que precisa ser compreendido para que eu volte novamente para essa energia do mundo, que é esse campo infinito de possibilidades. Foi muito bom, Ana. Assim, é um conhecimento fantástico. Eu tenho certeza que vai contribuir para muitas pessoas que estão nessa procura, né? Nessa busca constante por autoconhecimento, ferramentas, para trazer mais clareza mesmo. Esse bate-papo vai contribuir muito. E vai chegar para quem precisa chegar e receber essa informação nesse momento. Sim, eu agradeço muito pela oportunidade de você me convidar para estar aqui hoje. É um assunto que eu gosto muito de falar, como eu falei no início, eu gosto muito de falar sobre autoconhecimento e evolução humana. E eu falo que de uma certa forma, né, é um pouco superficial, é mais para as pessoas entenderem mesmo o que é a jornada do herói à luz do tarô. Mas se eu tiver a oportunidade, em qualquer dia, eu vou falar sobre cada arcano, porque
É muito profundo, é muito conhecimento que ele traz. Tem que falar mesmo. E é muito maravilhoso. É um conhecimento muito interessante e tem que colocar a voz no mundo aí e compartilhar. E frisando isso, que hoje foi bastante superficial, né? Mas que falar sobre cada arcano e de cada pessoa que estuda o tarô, que estuda mitologia, que estuda antropologia, você vai entender essa história de uma perspectiva diferente, mas integrado. Muito bom. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Kátia. E continue nos acompanhando para conteúdos como esse. Muitas dicas e informações para você continuar aí na sua jornada do autoconhecimento e autodesenvolvimento. Até a próxima!